Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou terapeuta e o criador do Método Phobos, que trabalha exatamente com medos, ansiedades, essas dificuldades que às vezes atrapalham, bloqueiam, paralisam o ser humano, que são os medos. E hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas crianças que têm sofrido com TDAH. TDAH infantil é realmente uma doença? Sim ou não? Então, vamos, antes de tudo, compreender algumas coisas. Hoje, dentro do aspecto científico, muitos estudos já foram feitos com crianças e os últimos têm mostrado que crianças com TDAH têm um certo retardo de crescimento, de maturação de alguns órgãos internos, algumas partes do seu corpo que estão presentes no seu sistema límbico, que é responsável pelas emoções do corpo. Que órgãos, que estruturas fisiológicas são essas, Fabrício? Olha só que interessante. A amígdala cerebral, o núcleo accumbens e o hipocampo. Gente, é muito legal a gente falar sobre isso, para a gente entender se é doença ou não. Por quê? Porque o núcleo accumbens está muito relacionado com a capacidade de fazer coisas, com a produção de alguns hormônios de ação. O hipocampo, ele é responsável pela memória, né? Que está muito ligado com o TDAH, porque a maior parte das pessoas sente que a pessoa com TDAH tem menos memória, tem a incapacidade de guardar informações. E do outro lado, nós temos a amígdala, que é o órgão responsável pela sinalização de perigos no nosso corpo, ou seja, é aquele que parece um sininho, assim, uma luva de boxe, e quando ele é acionado significa há perigo. Nesses três órgãos nós temos uma disfunção de maturação, ou seja, eles têm um subcrescimento. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer bastantes coisas para a gente entender, né, se isso é doença ou se não é doença. É claro que TDAH é um transtorno, então tem sido vislumbrado como uma doença, né, que precisa ser tratada sob vários aspectos, sobretudo multidisciplinar, ou seja, psiquiátrico, que a criança precisa tomar algum remédio, psicológico, que ela precisa de um tratamento, mas nós precisamos entender aqui o que esses órgãos, ou o que vai acontecendo com a criança com TDAH. Em geral, pode ser que ela desenvolva também problemas de tireoide, ok? Influenciando ali na produção dos hormônios T4, T3, que são hormônios que estão muito ligados com a presença ou ativação ou deslocamento e a captação da adrenalina e do cortisol, que fazem com que aumente a atividade do corpo. Então, aumenta o que? O batimento cardíaco, aumenta a irrigação de sangue no corpo, aumenta a disposição, mas aumenta também a capacidade de luta, de defesa, de atitude. Se nós temos aqui alguns órgãos ligados a tudo isso, problemas com memória, problemas com as emoções, os perigos, as ameaças, os medos, e nós temos problemas com tomadas de atitude ligadas com o núcleo accumbens, nós vamos entender que pode ser que nós estamos falando sobre o TDAH não como especificamente uma doença, mas isso pode estar sendo uma reação do corpo a alguma outra informação interna que esteja circulando aqui dentro, diante da qual a gente não sabe dar muitas respostas. Vamos refletir sobre isso. Então, é claro que a medicina, ela está preocupada com os sintomas, e é verdade, existe uma grande alteração químico-física dentro do corpo de uma criança com TDAH, ou seja, o TDAH infantil. Vai haver o quê? Vai haver uma menor absorção de dopamina, uma menor absorção de
serotonina, que são os hormônios da paz, os hormônios da alegria. Ora, Fabrício, se tem uma menor captação, né, às vezes até uma menor produção de serotonina e de dopamina pelo corpo, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar menos pacífica? Ela vai ficar menos tranquilinha? Naturalmente sim, porque a química está gerando tudo aquilo. Se por outro lado existe uma maior produção de cortisol, né? E se existe uma maior produção de adrenalina e neuroadrenalina, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar mais agitado. A pergunta é, isso o corpo faz porque deu uma loucura ou porque tem uma necessidade? Gente, é muito importante a gente se perguntar por isso, porque às vezes nós vamos esquecer que o nosso corpo, ele levou anos, e quando eu falo anos é milhões de anos para ele chegar até aqui, dentro de uma capacidade de perfeição tamanha, que aqui eu pergunto, foi o corpo que deu tilt, que entrou em crise naquela criança específica, ou aquele TDAH, na verdade, não é tanto uma doença quanto uma resposta de necessidade às comunicações emocionais internas pelas quais a criança pode estar passando. Sim, essa é a minha leitura. A leitura de que talvez ela esteja passando desde pequenininha, isso aqui, né, pode estar ligada a uma herança genética, algo que você, mãe, já possuía, algo que você, pai, já possuía, que foi transmitido para os seus filhos e que, sei lá, já veio dos seus avós, bisavós, trisavós, mas que chegou até ele dentro dessa linhagem genética e que ele já na gestação, diante das diversas circunstâncias pelas quais você, mãe, passou, pelas quais você, pai, passou e que foram comunicadas no ambiente gestatório da criança, isso já pode ter acionado, ativado uma genética de quê? De medo e de necessidade de proteção. Medo de quê, Fabílio? Medo de que acontecesse alguma coisa. Imagina uma mãe que tem uma criança no ventre e que passa por uma grande briga com o marido e que depois disso ela sente muito medo de ser abandonada, de ser deixada, de ser largada e ficar completamente amíngua, desprotegida, sem condições de criar e de cuidar bem do seu filho. Toda essa comunicação internamente vai se tornar o quê? Vai se tornar também uma química. Vai haver um grande ataque aqui dentro também de grandes neurotransmissores como adrenalina, cortisol, tudo isso provocando uma ação daquela mulher, mas tudo aquilo vai ser bombardeado àquela criança, o que vai já de antemão acionar algumas genéticas de proteção, ou seja, de medo para o corpo, porque afinal de contas nós precisamos entender qual é a função da emoção medo no nosso corpo. O medo, ele tem uma função muito específica, que é o alarme, ou seja, aquele que diz que existe uma ameaça. E existindo a ameaça, esse alarme se torna uma buzina, uma sirene que ativa tudo no corpo para que o corpo comece um processo de defesa. Então, o medo é quem ativa as defesas. Ora, essa criança já começa a ativar dentro dela um processo de defesa. Digamos que isso na mãe seja muito forte. Ora, isso vai ser comunicado tão fortemente a criança. Digamos que depois a criança nasceu e essa situação continua, as brigas continuam, as desavenças continuam, né? Essa criança já pode nascer com uma sensação de abandono, de perda, ela pode se sentir já muito insegura ali no berço. Tanto é que hoje nós já sabemos que as crianças já nascem com TDAH, ou seja, com predisposições ao TDAH, mas não vem do Éden, não vem do além, não vem do nada. Vem de uma estrutura genética, mas também vem de ativações de circunstâncias ambientais, e quando eu falo ambiente, é o ambiente da mãe, do pai, das coisas que acontecem ali. De repente, essa mãe engravidou, mas a avó não aceitava, o avô brigou, foi um pau danado, foi uma briga danada, e aquela mãe sentiu que ela não era aceita, ela começa a rejeitar. Gente, é muita coisa dentro do campo emocional que pode estar sendo incutido
dentro daquela criança, de modo que ela já nasça com uma sensação descoordenada de suas emoções. E para isso ela gera já pequenininha a criança um sistema de alerta, um sistema de alarme, um sistema de defesa para que ela se proteja. Ou seja, na minha leitura, o transtorno, ele é fruto de toda uma química, antes de tudo, de toda uma comunicação de defesa que aciona toda uma química que faz com que o corpo também, fisicamente falando, comece um processo de alteração na maturação daquele corpo. Por quê? Porque, afinal de contas, aqueles órgãos ali, eles estão intimamente ligados à necessidade de proteção e à necessidade de compreensão das questões da vida daquela criança. Por isso, a minha leitura é que o TDAH é uma resposta, não é uma doença, porque o corpo não deu a louca. Ele simplesmente é uma resposta a toda uma comunicação interna de necessidade de proteção. Então, TDAH é uma resposta, por isso que a pessoa fica com intensa atenção a tudo e com dificuldade de focar. Ela se desliga em vários momentos por medo, ela tem processos de desligamento. A gente também tem isso. Quando você tem medo, você paralisa. Quando você tem medo, você também precisa fugir de coisas. Então a pessoa com TDAH, ela está sempre fugindo, sempre se paralisando diante de algumas coisas, mas diante de outras também ela está sempre agitada, sempre querendo fazer muita energia para quê? Para a defesa. Faz sentido tudo isso para você? Faz sentido entender e talvez olhar para o seu filho e perceber que ele tem muitos medos? Que ele tem muitas coisas que talvez estejam acontecendo dentro dele e você nunca parou para dizer, meu Deus, de onde veio isso? Será se isso se parece comigo quando eu era pequena? Será se isso parece com o meu marido quando ele era pequeno, né? Ou com o pai dessa criança quando ele era pequeno? Porque, acredite em mim, nada vem do nada. Seu filho não é doente. Seu filho não nasceu para te afrontar, para te confrontar, para ter problemas com você. É porque lá dentro a comunicação ela está alterada e talvez ele esteja com medo de te perder ou talvez ele esteja sentindo que você não o ama suficientemente. Aqui a história é longa e a gente vai ter que entender cada criança a partir do seu quadro. O mais importante é entender que por mais que as alterações físico-químicas no corpo existam, elas são uma resposta, elas não são especificamente uma doença sobre a qual você olhe para sua criança e diga, seu doente, seu deficiente. Não, você é lindo, maravilhoso, tem uma sensibilidade que veio dos seus traumas, dos seus pais, das situações, do ambiente da vida e que eu estou aqui para te ajudar. Mãe, pai, você é a cura do seu filho. A gente se encontra nos próximos vídeos.